Agora, o que a gente separou aqui é falar do Hotshot. Essa história é uma doideira, assim. Eu não acho que é nem pela ferramenta em si ainda, mas é pela história toda, assim. Então, basicamente, o que rolou foi o seguinte, assim. Essa aqui é a notícia quentíssima de 2 dias atrás. Lançaram uma nova IA de vídeo que chama Hotshot. Nos Estados Unidos e tal. O lance dela, que ela realmente é impressionante pela qualidade, a gente vai dar uma olhada aqui nos exemplos. Isso que vocês estão vendo na tela é o release, então você já tem alguns exemplos que estão aqui. Lembrando que sempre que sai uma ferramenta nova, você vai ficar impressionado com os exemplos que eles mostram, porque eles usam o que eles chamam de cherry picks, né? A gente sabe que o mundo da IA é difícil controlar, ela tem alucinações, cada 10 imagens que você gera, uma fica do jeito que você estava imaginando, e olhe lá, tem muito polimento por cima. Então, essas imagens são as melhores possíveis que exagerar. Não quer dizer que qualquer imagem vai ficar assim. Exato. Mas é legal você ver a qualidade dela. O lance da história por trás, que é legal, assim, que é um time de 4 pessoas que montaram essa ferramenta. É uma loucura. E pior ainda, ou melhor, em 13 meses. Então, eles começaram pensando em usar outros modelos de vídeo que eram open source e eles iam usar essa base e calibrar em cima com outros dados e tal. Não estavam tendo um resultado legal. E aí eles começaram a criar a própria deles, e isso aconteceu muito rápido, em 13 meses. E aqui tem um release deles que é legal, a gente vai deixar o link aqui na descrição se vocês tiverem interesse de ler. Mas basicamente, em 13 meses eles criaram 3 modelos de vídeo diferentes. O primeiro modelo gerava imagens de 1 segundo, de 8 frames por segundo, era muito incipiente ainda. 3 meses depois eles começaram a gerar outros modelos. O segundo modelo que já estava entregando melhor. E esse modelo de agora, eles conseguiram só 4 meses atrás. 4 meses atrás a gente está falando assim, a gente está o quê? Agosto, a gente está falando em abril. Então, abril eles conseguiram fazer isso, agora eles estão lançando para o público. É muito interessante porque foi feito com pouco tempo, muito poder de processamento, muita dessas GPUs novas da NVIDIA, que a gente tem falado bastante, porque elas mudaram muito o game. Isso só é possível fazer com pouca gente, porque estão usando um poder computacional gigantesco. E o resultado que eles chegaram é impressionante, assim. Hoje ela é basicamente como foi o lançamento do Luma, que ele é gratuito, mas também só para testar. Hoje, se você usar gratuitamente, você vai conseguir gerar 2 imagens por dia. E você tem uma fila, né? Ela não é tão rápida assim para gerar, porque eles estão priorizando quem paga. Mas o modelo pago dela custa $99 por mês, você tem 200 gerações por mês para gerar, e é um pouco mais rápido porque você não entra na fila. Mas ao mesmo tempo, aquela história, comparativamente falando, esse é um modelo que acabou de chegar. O Runway que a gente mostrou agora, ele custa $99 para você ter gerações ilimitadas, e é um modelo, o top de linha hoje que a IA entrega. Então, obviamente, faz mais sentido estar ali. A gente gosta de ter isso no radar porque, normalmente, quando surgem novas IAs de vídeo, elas acabam se destacando porque elas focam especificamente em uma coisa nova. Nesse caso, o Hotshot, pelo que a gente está entendendo, ele é muito bom em captar expressões das pessoas em rosto. E a ideia é que vamos mostrar uns exemplos do que eles estão fazendo, esses cherry picks aí, para a gente dar uma olhada. Então, temos essa pessoa. Aqui eles separam por grupos aqui, por clusters, né? Então aqui, primeiro pessoas. Então a mulher de trança aparecendo por cima da água. É engraçado, assim, pra mim, eu já não me surpreendo mais tanto com a IA. Eu já tô tão inserido nesse mundo, assim, que, tipo, chegam essas coisas. Ela é impressionante como todas as outras, então já não me surpreende tanto. Mas me deixa muito feliz, assim, porque eu penso, se 4 pessoas estão fazendo isso, estão chegando nesse resultado, imagina o quanto não deve estar a pressão dentro de grandes ferramentas como o Runway, como a OpenAI, o Sora. Imagina a pressão que não tá para eles, para quando eles liberarem o Sora, por exemplo, eles terem uma coisa absurda. Se isso já tá quase entregando um realismo perfeito pra cena, o Sora, para eles lançarem com o investimento que eles têm, eles precisam vir com uma coisa, tipo... Cara, eles precisam estar entregando cinema já. Total. Eles se arriscaram muito, né? Liberando os exemplos e não liberando para o público. Exato. Aqui, então, é uma coisa mais lúdica, tá? Um homem com afro sentado em cima da nuvem. É legal. Aqui eu vejo um rosto um pouco digitalizado, assim, mas é uma cena interessante. Ó, o lance que a gente tá falando de expressão facial, né? Então aqui é uma mulher que está preocupada na frente da geladeira, então você vê, de certa forma, uma expressão mais preocupada.
Lembrando que ela é só texto para vídeo, né? Ela não é imagem para vídeo ainda. Com certeza ela vai ser já já. Então, para pessoas é isso. Aí tem o segmento de travel aqui, que tá aqui embaixo. Uma mulher loira olhando no celular dela no metrô. Ela tá aí. Cara, isso é um absurdo, né, gente? Assim, quem falaria que isso não é uma cena real dentro de uma publicidade, por exemplo? É. Só se você parasse e ficasse prestando atenção nos detalhes, sabe? Por exemplo, essa mulher aqui que passa de máscara aqui, ó, e ela some, né? A mulher que aparece, ela tá em loop o vídeo, né? Ó, ela aparece aqui e some. A não ser que ela fez uma curva de 90 graus, tá andando em linha reta ali atrás da loira. E foi um momento meio pandemia e a loira tá sem máscara, hein? Todo mundo com máscara, ela tá... Total. É. Todo mundo faz essa cena, né? Da mulher do trem, uma É pessoa porque no trem. eu acho que é isso, né? Todo mundo, quando vai lançar uma ferramenta nova, ela quer comparar a sua ferramenta com as outras, né? Então eles trazem os comparativos. Aonde a ferramenta se destacou, eles comparam a deles também para provar que eles são capazes, né? Então fazia-se muito isso com a ceninha do macarrão, né? Então tinha o Will Smith comendo macarrão, aí o Kling, por exemplo, fez o chinês comendo o Cup Noodles. É uma brincadeira para poder provar que eles são capazes também. Aqui, essa eu não gosto muito. Acho A que pessoa flutua um pouco, né? flutua, acho que o braço tá muito rente ao corpo, assim, colado, né, no quadril. Esse aqui já foi. Natureza. Tá bem legal. Essa tá bem legal. A natureza é uma coisa que os planos aéreos, plano de establish shot de natureza, isso já tá, tipo, meio Perfeito. garantido já dentro do mundo da inteligência artificial, assim. A não ser que tenham grandes elementos, como, por exemplo, isso, assim, que tem uma fumaça muito grande. Isso é um pouco mais complexo, assim, de executar, apesar de estar super interessante isso, assim, um pouco confuso, da onde tá vindo essa fumaça, que tipo porque de essa aqui elemento não é é uma esse? fumaça, fumaça, é um geyser, né? Um geyser. Que sai da terra mesmo. Mas eles saem em intensidades diferentes ali, né? Tem uma isso é. fumaça saindo de um jeito diferente na lateral, tem umas indo pra cima, outra indo pro lado, assim, tá um pouco confuso, assim. É verdade. Drone também, né? Isso é surreal. Isso já tá resolvido. Isso também. Aí essa aqui, parte de artes. Tem essa câmera. Aqui você consegue ver distorções aqui normalmente, quando tem palavras, né, impressas ali nos materiais, nos objetos, você vai ver que ela tá errada. Então, em volta da lente aqui, você vai ver um monte de rabisco ali, que não diz muita coisa. Aqui teria que ter um trabalho de pós ali para consertar, né, para corrigir esses textos. Esse eu achei super legal, um time-lapse, uma pessoa pintando um bonsai. Interessante, eu não tinha visto nenhum exemplo disso ainda. Eu acho que aqui, por exemplo, de novo, né? Tentaram fazer um comparativo, porque o Kling tem cenas de elementos de líquidos, né, em cena, o Sora fez isso primeiro, né? Trouxe os elementos de líquido na cena. E isso é uma coisa, assim, pro mercado da pós-produção, né? Como você fazer um 3D, um elemento líquido. É super difícil, assim, dá muito trabalho, leva muito tempo. Então, eles estão tentando atacar um lugar que é provar que eles conseguem executar uma coisa que é uma dor do mercado. Ainda não chegou lá, pelo que eu vejo de todos, assim, ainda não tá perfeito, mas isso já tá bem próximo do que é um 3D, às vezes até melhor do que é um 3D, então acaba se tornando uma solução para algumas coisas, principalmente quando você mescla, né? Você tem um líquido caindo super bem ali, mas tá faltando um pouco dentro da garrafa, então você pode mesclar as duas coisas e chegar num resultado muito bom. E expressões aqui, essa é que eu mais gosto, que eu achei legal. Então você tem uma criança com uma expressão, um olhar determinado ali, né? Isso tá funcionando bem. E de novo, né? É assim, quando a gente fala isso que a gente mais gosta, é isso que eles estão, a melhor qualidade deles, não é porque eles chegaram lá, tá, gente? Tipo, a expressão, assim, não dá pra comparar ainda com a expressão de um ator interpretando, assim, de jeito nenhum, tá muito longe disso. Mas eles estão muito avançados comparado com os outros, assim, esse é o ponto, assim. Então, eles estão muito perto, então eles ficam no nosso radar como uma ferramenta que, assim, toda vez que você precisa tirar a expressão, talvez ela seja uma ferramenta interessante que esteja próximo de executar, né? Perfeito. Ó, a pessoa parecendo preocupada. Também. Isso eu achei ótimo, essa. O cara sorrindo.
olhar frustrado à beira de cair uma lágrima. Acho que tem um azul aqui no olho que eu acho meio estranho, mas É. a expressão tá lá, né? Dá pra dar uma lapidada nela depois em pós-produção e Uhum. entregar um resultado bem bom. E o último aqui é comida. Comida também é interessante, né? Porque embora seja uma coisa muito orgânica, ele consegue trazer... É meio maluco, né? Porque quando você para, bateu o olho, pô, que legal. Aí você começa a ver, mas peraí, que comida é essa? Um pão enorme aqui, com o tomate, que tá meio disforme, mas ao mesmo tempo você vê um certo detalhe, assim, um realismo, você vê essas partículas aqui, que seria, sei lá, uma É. pimenta do Mas é muito reino engraçado, aqui. porque aquele tomate na esquerda, ele começa parecendo como se ele fosse um único tomate, aí ele vai se repartindo ali, né? Vai virando um pedaço de pão no meio. Ó, isso que você estava falando do líquido. Esse tá interessante. Porque tem a consistência, né, de conforme cai o líquido, aumenta o volume do líquido no copo, embora não dê tempo suficiente para ver se ele tá abaixando da jarra. Mas Mas por exemplo, aqui nesse caso, eles tiraram a linha do contato ali do bico da jarra com o líquido, então eles cortaram isso porque provavelmente não estava funcionando. Então, é uma coisa ainda difícil, mas assim, estão chegando muito perto, né? aí vem as coisas antropomórficas, né, a coisa mais maluca. Mas aí eu acho que, assim, comparando com outros, eu acho que eles estão bem longe ainda, assim, quando a gente tem esses elementos de bicho e tal. O próprio Pika Labs já fazia coisas muito legais com isso, assim, bem antes. Se a gente olhar, eu lembro das referências lá do... Eu já nem lembro se era do Kling ou se era do Sora, que tinha o panda Era o Kling. tocando violão. Cara, aquilo era um absurdo, assim, era um panda mesmo, assim, perfeito. É verdade. Então os corgis aqui numa sala, o gato tirando uma selfie, meio estranho porque tem 3 dedos ali, mas de novo, né, um negócio antropomórfico meio que vale tudo, de certa maneira, mas tá aí. Esse eu adoro. Os Goldens ali na cozinha, eu achei bem interessante. E é isso, né? Se for fazer isso na vida real, tem que chamar o Dr. Pet. Você nem faria, né? Tipo, é muito inviável isso, você colocar... Imagina um cachorro olhando pra comida na frente dele, tipo... Verdade. E aí é isso que foi e o último exemplo é esse, que é um urso tentando mostrar a aderência, a adesão ao texto que você coloca no prompt, né? Então ele fez essa brincadeira very good, então você vai escrever no prompt, ele entendeu e replicou isso fidedignamente dentro desse cartaz aí. De novo, né? Atendendo dores do mundo da IA, né? Várias ferramentas de IA não conseguem colocar o texto na cena, né? Então, total. estão tentando atender. É isso. Então, mais uma ferramenta, e aí só para encerrar esse assunto, eu acho... Não imagino a gente usando muito, talvez para alguma cena que a gente precise de uma expressão específica, a gente pode testar lá. Normalmente a gente tem essa prática de testar a mesma cena em diferentes ferramentas para ver qual fica melhor. Não imagino perto das outras a gente usando agora, mas assim, mais uma vez, isso aqui saiu 2 dias atrás, a tendência é só melhorar. Sim. Então é bom vocês saberem, fica aí no radar, assim como vai ficar pra gente, todas as atualizações que vierem, fica tranquilo, a gente vai trazer para vocês. Mas mais uma aí. E é isso, assim, não são regras as nossas preferências, vocês não deveriam se basear nelas para os seus trabalhos, porque é bem possível que, assim como eu tenho uma facilidade com o ChatGPT para escrever roteiro, uma outra pessoa pode ter uma facilidade maior com o Claude. Ou você cria imagens no Leonardo, enquanto a gente gosta de criar imagens no Midjourney, assim. Aí é uma questão de familiaridade com as ferramentas e um certo entendimento de que tipo de imagem, que tipo de construção, que tipo de execução você está exigindo de cada ferramenta para usar o melhor de cada uma delas, né?